essa tal de guerra às drogas custa, né, uma soma fabulosa, né? Então, nós levantamos, por exemplo, que para o Rio de Janeiro e São Paulo, num único ano, né, são gastos 5,2 bilhões de reais com essa tal de guerra às drogas. E para chegar aonde? Chegar onde nós estamos, né? Em que o consumo nos últimos 10 anos aumentou 20% no mundo inteiro, né? O consumo aumenta, a droga, a qualidade, as drogas são mais puras, o custo é mantido mais ou menos estável ao longo dos anos, mas as drogas são mais disponíveis e são mais puras. Então, nós estamos fazendo o quê? Está todo mundo querendo se enganar. Agora, é claro que a guerra às drogas movimenta, né, uma engrenagem absolutamente incrível, porque é a polícia, os agentes de segurança privados, né, que hoje são 500 mil de pessoas no Brasil, né? Enfim, as prisões, o custo, imagina o custo das operações policiais. Valfrido, a gente não consegue estimar, na verdade, o custo das operações policiais, porque a polícia não consegue dar esses dados para a gente já tentou, né? Então, veja só, se você perguntar à Polícia do Rio de Janeiro hoje, né, chegar ao final do mês, vai conversa com o comandante da PM, quantas operações vocês fizeram ao longo desse mês? Eles não sabem. Então, muito menos quanto custa. Quer dizer, quantos policiais estavam na rua, quantas viaturas, né, gastando combustível, quantas balas, né, porque são tiroteios no Rio de Janeiro, é uma vergonha, né? E aí, um dia morre uma criança, outro dia morre a senhora que estava na porta da casa. Quer dizer, é uma guerra que tem destino, né? Não é uma guerra... Então, o que a gente costuma dizer é que não é uma guerra às drogas, é uma guerra aos pobres, é uma guerra aos negros, né? É uma guerra contra... É uma guerra que tem CEP, né? Então, por exemplo, eu moro numa área na zona sul do Rio de Janeiro que jamais a gente ouve polícia trocar tiro. No entanto, a 3 quadras da minha casa tem um conjunto de prédios em que a gente sabe que tem várias bocas de fumo lá, não é só uma. Agora, a polícia não está trocando tiro ali porque aquilo está incrustado, né, são prédios incrustados na zona sul do Rio de Janeiro. Sim. E que imagina, se uma bala perdida, que nunca é perdida, né? É que a bala sempre encontra uma criança preta. Claro! Né? Então, imagina se uma bala dessa encontra uma criança branca. Imagina, o governador cairia, né? Então, a verdade é que, sabe, eu acho que a gente tem que começar realmente a pensar a guerra às drogas a partir de quanto custa em termos orçamentários, né, em termos econômicos. Porque o que eu aprendi ao longo desses anos é que se você disser, olha, a polícia vai lá, mata... a polícia no Rio de Janeiro, nos últimos anos, mata quase 1.000 pessoas por ano. Quase 1.000 por ano. O ano passado foram 800 e poucos, mas durante vários anos foi 1.000 e poucos por ano. Você imagina, só no Rio de Janeiro, né? E aí? Mas ninguém está preocupado, porque é uma guerra que tem, né, uma destinação específica. Julita, quando a gente fala em discriminação das drogas ou legalização, que são coisas distintas, ou pelo menos são etapas distintas, entendo eu. Né? Nós estamos falando de um país que tem, faz fronteira terrestre com quase toda a América do Sul, tem 7.000 quilômetros de litoral, com reentrâncias da 9.000, a gente não é Uruguai, não é? Claro. Com 213 milhões de pessoas.
É possível o Brasil, seria possível o Brasil pensar num processo de descriminação generalizada das drogas ou de legalização das drogas sozinho, isto é, ao arrepio da América Latina, dos Estados Unidos, porque a nossa política antidroga também é a política antidroga dos Estados Unidos. Sem dúvida. Nós estamos, enfim, a política antidroga do grande irmão do norte, né? Porque se o Brasil, por exemplo, decide legalizar ou discriminar drogas, certamente nós sofreríamos retaliações de natureza econômica, quiçá diplomáticas, políticas, etc. É possível a gente fazer uma política nossa de legalização de discriminação? Até onde daria para chegar? Olha, eu acho que a gente pode fazer muita coisa. Eu acho que o STF já começou, né? Eu acho importante... E teve o contra-ataque, né? Porque o Senado foi e constitucionalizou, quer constitucionalizar... Quer constitucionalizar. O porte... Eu espero... Finalizar o porte. Vai passar. O Congresso quer mexer num artigo que é o artigo das garantias fundamentais, individuais, que é o artigo 5º. Então, eles querem... Não existe país nenhum do mundo que tem na Constituição, né, um artigo indicando que, enfim, consumir drogas é crime. Bom, mas então eu acho que é claro que a gente tem... não é um caminho fácil. Não vai ser alguma coisa que a gente vai resolver amanhã. Mas eu acho que a gente está construindo um caminho. E o que eu acho, Reinaldo, é que cada país tem que encontrar o seu caminho, né? Cada sociedade tem que buscar formas, né, de viver em paz, viver em segurança, né, sem matar pessoas. Né? O Brasil mata, por ano, 4.600 pessoas, foi o número do ano passado. Quer dizer, não é possível. Né? Então, eu acho que o STF... E o ministro Gilmar Mendes até já foi, né, entrevistado por vocês. Esses 4.600 você fala ligados à questão em razão do tráfico de drogas. 4.600 mortes pela polícia no Brasil. Ah, entendi, tá. Mas a gente sabe que a maior parte dessas mortes está relacionada com o tráfico de drogas, né? Mas então eu acho que o Brasil tem que buscar seu modelo, tem que buscar seu caminho, e eu acho que a gente começou agora, né? Felizmente, eu acho que vai ter uma briga realmente entre o STF e o Congresso, né? Mas a decisão, né, do STF em relação ao recurso extraordinário 635659, né? Eu acho que é uma coisa que, sabe, que a gente já deu muitos passos. Então, o que essa decisão do STF diz? Né? Que, a partir daquele momento, que foi, enfim, um mês atrás, mais ou menos, quer dizer, a partir daquele momento, consumir, mas o STF se restringiu à maconha, embora alguns ministros queiram, né, o próprio Gilmar Mendes, né, gostaria de aumentar esse leque, né? Mas nessa decisão, quer dizer, já está lá. Até 60 gramas de maconha, né? 40. Ficou em 40? 40, tá. Então, até 40 gramas e 6 plantas. Isso, é né? isso. Então, 6 eu confundi. aí, enfim, quem for pego pela polícia com até 40 gramas, então vai ser considerado usuário, a menos que... Então, aí é que está a pegadinha, né, Reinaldo? Porque a gente sabe que a polícia vai por essas brechas que a lei dá, né? Então, o que a lei diz? Que realmente quem tiver até 40 gramas vai ser considerado usuário, levando em conta como aquelas 40 gramas estavam acondicionadas, né? Se com a pessoa que portava as 40 gramas, se ela tinha alguma lista com nomes de traficantes ou nomes de contatos de usuários. Enfim, tem, sabe, a decisão do STF deixou brechas para a polícia continuar, na verdade, agindo como vem agindo. Quer dizer, o que eu espero é que
e o STJ está até começando um trabalho interessante, o que a gente espera é que esses casos todos de presos, pessoas que já estão presas, né, condenadas com quantidades de até 40 gramas, essas pessoas têm direito, né, a ter uma revisão dos seus processos e podem ser liberadas. Então, eu acho que... Porque vira uma espécie de... A lei penal retroagindo para beneficiar. Claro, claro. A retroatividade. Exatamente. Para beneficiar. Não é um problema, não é impedida pela teoria geral do direito. Exatamente. Só impede. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Há algumas pessoas, enfim, que militam nessa área há muito tempo e que dizem assim, não, ou a gente legaliza todas as drogas, a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não concordo, né? Eu acho que, por exemplo, algumas dessas pessoas também dizem o seguinte, discutir reparação não é uma coisa para agora, né? Eu acho que é uma coisa para agora, sim. Quer dizer, essas comunidades que sofrem operações policiais, né? Aí a gente vai ter chance de falar um pouco mais sobre essas várias etapas do projeto Drogas Quanto Custa Proibir, que a gente mostra o impacto que isso tem nas crianças, nas escolas, nas pessoas, a saúde das pessoas, né? O custo realmente econômico, orçamentário, né? E depois nos próprios orçamentos de quem mora na favela. Quer dizer, isso tem um impacto, né? Então, nós não vamos fazer um processo, né? Que em alguns países, né? Enfim, se chama justiça restaurativa, mas um processo de reparação dos danos causados pela guerra às drogas. Essas pessoas merecem ter algum tipo de reparação. Não é possível, né, que as nossas polícias continuem entrando nos bairros pobres, nas favelas, nas periferias, metendo bala na população e fica por isso mesmo. E aí, a gente vai, então, legalizar quantos anos, né, nós vamos ainda caminhar até realmente chegar a esse momento, né,